Seja bem-vindo ao mundo marcial. Panantukan pertence ao treinamento na arte marcial filipina do Kali. Inclui treinamento desarmado de boxe, chutes, uso de cotovelos e joelhos, colapsos nervosos, armadilhas em todo o corpo, agarramentos, chaves, golpes com os antebraços, com a cabeça dentre outros. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Panantukan, também conhecido como Suntukan, enfatiza a aquisição de habilidades de combate e o desenvolvimento da capacidade de implementar técnicas em condições reais de briga de rua. Isso é conseguido progressivamente através de exercícios, que enfatizam o aprimoramento dos reflexos, fluindo de técnica em ritmo acelerado de ataque, utilizando combinações de boxe, socos, cotoveladas e técnicas de golpes nos nervos. Visando os olhos, pescoço, plexo solar, órgãos genitais, bexiga, rins e vários alvos de nervos e tecidos moles, dentre outros. Se pudéssemos descrever Panantukan em poucas palavras, a definição seria que Panantukan inclui todo o material do boxe ocidental clássico mais todos os golpes que são proibidos no boxe. Daí o nome apelidado de boxe sujo dado ao Panantukan. Uma diferença importante em relação ao boxe ocidental é que Panantukan vem da arte do Kali e é como o boxe com facas, então o praticante quer manter o contato com o oponente ao mínimo, o engajamento para terminar no menor tempo possível e o adversário ser efetivamente neutralizado. Não esqueçamos que o boxe usa a estratégia de contra-ataque, acertando golpes do adversário e trocando golpes com o adversário. No Panantukan esse tipo de estratégia é considerada suicida em uma briga de rua real. Além disso, ao contrário do boxe, o praticante de Panantukan não enfrenta o oponente cara a cara, mas através do trabalho de pés tenta estar constantemente em uma posição de superioridade, de lado ou por trás do oponente para máxima neutralização. Muitas academias de treinamento de Panantukan também ensinam a teoria do trapping, que se relaciona com o controle parcial momentâneo e o controle dos membros do oponente, para que o oponente fique em desvantagem, quebrado e amarrado, para que os ataques sejam eficazes. Características do treinamento e técnicas de Panantukan. Treino boxe sombra. O boxe sombra serve a muitos propósitos do treinamento. Oferece uma chance de aquecer os músculos, coordenar o corpo e focar a mente. É uma ferramenta de autoanálise do movimento. Sentir o caminho através das técnicas repetidamente aumenta a memória muscular e suaviza as transições de técnicas e combinações. Cada técnica usada pode ser colocada no treino de sombra contra um alvo imaginário. A criatividade e a visualização são utilizadas e desenvolvidas à medida que expressa as técnicas. O boxe sombra é essencial no Panantukan. Treinamento com parceiros. Cada técnica e combinação que está no treino de sombra pode ser usada com um parceiro. Para ajudar a aproximar um alvo real e simular um oponente, os exercícios são feitos com um alimentador e um respondedor. Respostas particulares são desenvolvidas contra vários ataques e contra-ataques. Ter um parceiro em movimento dá a sensação e o reforço tátil que ajuda a desenvolver uma técnica mais realista. Treinamento de luva de foco. As mesmas técnicas e combinações usadas acima são repetidas, mas com a adição de luvas de foco e aparadores, pode fazer o parceiro segurar para usar técnicas que pode atingir com força. As luvas de foco se assemelham ao treino com parceiro com algum desvio para segurança e economia de movimento. Ataques e defesas. Os golpes com ênfase em técnicas sem luvas. As técnicas individuais, as coloca juntas em exercícios que são projetados para ensinar ataque e defesa, contabilizando as mãos livres e utilizando a manipulação da posição do corpo para obter vantagem e forte acompanhamento ou finalizações. Destruição de membros. Panantukan se concentra em combater o golpe do oponente com uma técnica que anula o ataque posterior ao atingir certos pontos nervosos, ossos e tecido muscular para causar paralisia parcial imediata do membro atacante. Destruições de membros comuns incluem direcionar socos diretos no cotovelo do lutador defensor para quebrar os nós dos dedos ou atingir o membro no bíceps, para inibir a capacidade do oponente de usar esse braço pelo restante da luta. Destruições de membros em Panantukan também são conhecidas como técnicas de gunting, assim chamadas pelos movimentos de tesoura que descrevem como o praticante isola ou para o membro atacante de um lado e executa a destruição do outro. Gunting se refere mais apropriadamente ao aspecto das armas brancas das do Kali, nas quais essas técnicas eram usadas para prender, cortar ou decepar as mãos, antebraços e cabeça do oponente. Uma técnica típica do Panantukan seria uma cotovelada na cabeça ou um chute lateral de baixo ângulo na lateral do joelho, projetado para derrubar o oponente imediatamente e encerrar a luta, deixando o oponente ferido e incapaz de lutar. Manipulação corporal. Panantukan usa torção de braço, empurrão,
golpe de ombro e outras técnicas que desequilibram em conjunto com socos e chutes para empurrar, torcer e virar o corpo do oponente com o objetivo de expor uma área mais vulnerável ao golpe, como o pescoço, mandíbula e têmpora. Um exemplo de técnica pode incluir prender o braço do atacante e puxá-lo rapidamente para baixo para trazer a cabeça do atacante para baixo e para frente, expondo a uma cabeçada ou joelhada na cabeça. Ângulos e condutores de comutação. Praticantes de Panantukan costumam usar os ângulos descritos em Kali para evitar e desviar de golpes recebidos e para atacar o oponente de um ângulo externo, onde ele é menos capaz de se defender contra golpes. Os praticantes trocam constantemente as pistas de luta para explorar diferentes ângulos de ataque e manter o fluxo. O lutador frequentemente usará um golpe final ou chute em uma combinação para assumir a nova liderança. O trabalho de pés é de extrema importância para essas técnicas, e como tal, os lutadores geralmente investem muito tempo praticando exercícios e combinações de luta com bastões de Kali. Velocidade, fluxo e ritmo. Panantukan enfatiza a velocidade no golpe, com o intuito de sobrecarregar o adversário com uma rajada de ataques. Os praticantes raramente param de golpear, optando por juntar combinações indefinidas de golpes e manipulações corporais às vezes radicalmente diferentes para tornar a defesa bem-sucedida uma relativa impossibilidade. Outro conceito central em Panantukan é o fluxo. O fluxo é obtido usando a velocidade para executar ataques e manobras de forma rápida e contínua, por meio de troca de ângulos para expor novos ângulos e linhas de ataque pela capacidade de executar um ataque de vários ângulos e posições. Um praticante pode desferir um soco ou chute de qualquer ângulo, alto, baixo, acima da cabeça, por baixo, punho traseiro, punho em martelo, dentre outros. Muitos golpes em Panantukan são executados em meias batidas, ou entre os golpes principais de uma combinação, de modo a desorientar e oprimir um oponente, aumentando a oportunidade de golpes mais devastadores. Um exemplo disso pode ser executar um tapa rápido ou um golpe no olho após lançar um jab com a mesma mão em uma combinação padrão de jab, direto e cruzado. O golpe de olho interrompe a defesa contra e mascara o cruzamento recebido. Além disso, os chutes de linha baixa geralmente ocorrem nas meias batidas entre as combinações para ferir e desorientar ainda mais o oponente. Associação com o armamento. Embora o Panantukan seja projetado para permitir que um praticante desarmado se envolva em confrontos armados e desarmados, ele integra facilmente o uso de armas pequenas, como facas e bastões. Essas armas dão uma vantagem potencialmente fatal para muitas das técnicas já brutais do Panantukan, mas não mudam fundamentalmente como as técnicas são executadas. Facas usadas em Panantukan tendem a ser pequenas, facilmente escondidas e discretas. Trabalho de pés. O trabalho de pés é um conceito fundamental na arte do Panantukan. Esse padrão único de trabalho de pés é uma pedra angular de Kali e o diferencia de outras artes marciais. Ele permite que os praticantes se movam de maneira fluida e eficiente, dificultando a ocorrência e permitindo que executem ataques com maior velocidade e potência. Benefícios do Panantukan. Desenvolvimento de habilidades de autodefesa. Panantukan, um componente de mão vazia de Kali altamente eficaz para autodefesa e ensina os profissionais a lidar com vários tipos de ataques e a se defenderem em situações da vida real. Aumenta o condicionamento físico. O treinamento de Panantukan é fisicamente exigente, o que ajuda a melhorar a aptidão geral, aumentar a força e desenvolver agilidade e coordenação. Aumenta a confiança. Ao aprender e treinar métodos de autodefesa, os praticantes ganham um senso de confiança, sabendo que são capazes de lidar com situações potencialmente perigosas. Melhora o foco e a conscientização mental. O treinamento em Panantukan exige que os profissionais estejam cientes de seu entorno, desenvolvam reflexos rápidos e tomem decisões em segundos, as quais aumentam o foco e a conscientização mental. Cria caráter. Assim como a maioria das artes marciais, o treinamento Panantukan enfatiza a disciplina, o respeito e a humildade, o que ajuda a construir um caráter forte e promover o crescimento pessoal. Incentiva a autodisciplina. O rigoroso regime de treinamento do Panantukan exige que os profissionais mantenham disciplina e comprometimento, incentivando a autodisciplina e uma forte ética de trabalho. Desenvolve o respeito pelos outros. O treinamento em Panantukan promove o respeito pelos outros e incentiva os profissionais a usar suas habilidades apenas para autodefesa e não para fins agressivos. Panantukan é um componente altamente eficaz e prático de Kali e é uma arte marcial que oferece inúmeros benefícios aos praticantes. Esteja você procurando melhorar suas habilidades de autodefesa, aumentar sua aptidão física. Panantukan é uma ótima opção. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.